Olá, graça e paz para todos. É, Quero estar deixando uma reflexão aqui para todos os irmãos e que uma reflexão onde Deus me levou até no livro de Êxodo, quando o povo estava no deserto e quando o povo estava murmurando contra Moisés a respeito do que eles iriam comer. E alguns até falavam se por que tiraria o povo lá do Egito para poder passar fome no deserto. Então, no livro de Êxodo, capítulo 16, verso 4, o Senhor dizendo aqui para Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se andar na minha lei ou não. Então, meus amados, eu entendo nessa palavra aqui, por mais que o povo estava passando por dificuldade de ter saído do Egito, vivendo lá na escravidão por muitos e muitos anos, chega um homem chamado Moisés junto com Arão e que Deus, usando os dois para eles serem tirados do meio da escravidão. E andando ao deserto, por um período de tempo, começou a dar fome ao povo. Então alguns chegaram a murmurar a respeito de Moisés, que o povo já estava faminto. Então Deus vai mostrar para Moisés quem verdadeiramente ele era. Então Moisés vai falar com Deus, e Deus fala isso para ele, que ele iria fazer chover o maná do céu. Mas ele deixou bem claro que esse maná deveria ser colhido todas as manhãs, cada um com a sua porção necessária de acordo com a sua família, e que não era para juntar esse maná. Esse maná não era para sobrar para o dia seguinte, era a porção para o dia, para durante todo o dia. Então isso foi feito num período de todo o período que o povo passou lá no deserto. Mas sendo que teve algumas pessoas que não cumpriram aquilo com que Moisés falou para o povo da mesma forma que Deus falou para ele. Algumas pessoas pegaram a mais da quantidade que era devida. E isso fazia com que maná amanhecesse com o bicho e ainda cheirava mal. A intenção de Deus naquele momento, quando ele falou que todos os dias ele iria alimentar o povo com maná, Deus queria mostrar para eles o quanto que ele era capaz de fazer o sobrenatural de Deus acontecer. Mas eu vejo aqui nessa passagem que o que Deus queria era buscar a intimidade do povo com ele, para o povo ter a consciência que todos os dias eles iriam acordar pela manhã, aquele maná ia estar ali. Aqui era um momento de intimidade que Deus queria com o povo no deserto. Mas alguns não entenderam aquilo que Deus estava mostrando para eles. Então, dessa forma, o maná ele simbolizava a presença de Deus naquele momento ali. O maná ali, a palavra me dizer que ele era a vinha do tempo certo, era a vinha no momento certo. Então, toda vez que o maná caía do céu, Deus estava se mostrando para eles: olha o que eu posso fazer. E aqueles que acreditavam no sobrenatural de Deus, eles realmente só pegavam o que era necessário para se alimentar naquele período de tempo. Então a gente entende que o maná tinha que ser colhido pela manhã. Então o que Deus queria? Que o seu povo acordasse pela manhã e olhasse para o céu e via que o maná estava caindo do céu. O que Deus queria para aquele momento
para que as pessoas entendessem a intimidade que eles iriam ter com Deus, que todos os dias a eles acordarem, Deus ia estar pronto a lhes servir. E quando a gente vai se aprofundando mais no texto, a gente vê que aquele maná era uma necessidade diária. Então, se você tem uma necessidade diária de se alimentar do maná, você vai ter a necessidade diária de se aproximar mais de Deus. Você vai ter a necessidade diária de ter Deus como intimidade. Então, Deus vai ser íntimo de você a partir do momento que você acorde pela manhã e entenda: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo que o Senhor ainda tem de fazer em minha vida. Eu já te agradeço por aquilo que ainda nem recebi. Mas eu sei que Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que cura, que salva, que liberta. Tu és o Deus que manda o maná para o povo. Mas mesmo assim, mesmo com todo o maná ali, alguns ainda murmuravam, porque ainda havia lembrança quando eles estavam no Egito. Ainda que eles viviam como escravos, eles alegavam que tinha água fresca, que tinha carne, que tinha alimentação diária, mas eles estavam vivendo numa escravidão, eles eram limitados. Eles não viram o que Deus poderia fazer para eles. Eles não entenderam a capacidade do poder de Deus, mesmo estando vivendo no deserto, onde a roupa das crianças cresciam de acordo com o tamanho de cada uma, onde as sandálias dos pés das crianças cresciam de acordo com a necessidade do tamanho do pé de cada uma. Então, o maná, naquele momento, era só um simbolismo do que Deus iria fazer lá na frente ainda. Mas a palavra que eu deixo para você hoje: tenha intimidade com Deus. Busque intimidade com Deus, porque Ele disse: venha buscar o meu maná todas as manhãs. E é dessa maneira que Deus vai falar contigo. Ao deitar, ao levantar, busque o maná do Senhor, que Ele tem muito mais para te dar, porque Ele é um Deus fiel e poderoso. Fique com essa palavra, em nome de Jesus. A paz de Cristo para todos. Amém.